O governo de Moçambique aprovou o decreto 75/2017, de 27 de novembro, sobre a contenção de despesas públicas, através do qual legaliza um novo quadro normativo de austeridade. Uma das inovações é que o Estado vai deixar de pagar rendas aos servidores públicos e vai passar a atribuir um subsídio mensal de renda de casa. O referido subsídio é de 30% do salário base do beneficiário, conforme o número 2 do artigo 2 do referido diploma. Este, no número 3 do seu artigo 1, estabelece que as novas regras não se ampliam ao Presidente da República, Presidente e Vice-Presidente da Assembleia da República, Presidente do Conselho Constitucional, Presidente do Tribunal Supremo, Presidente do Tribunal Administrativo e Procurador-Geral e Vice-Procurador-Geral da República. É neste âmbito que o OCM remeteu ao Primeiro-Ministro uma proposta-lei sobre a contenção de despesas públicas que visa transformar este decreto num diploma legal que tenha legitimidade e com força para alterar legislação emanada pelo mais alto órgão legislativo deste país. Este decreto é um decreto que, do ponto de vista de hierarquia de leis, não tem uma força que pode substituir algumas leis que foram aprovadas pela própria Assembleia da República. Então, há aqui a necessidade de harmonizar o peso jurídico deste próprio decreto, transformando este decreto numa lei que tenha peso de poder estar por cima de um decreto presidencial. Há aqui um conflito em termos de hierarquia de leis. Do ponto de vista jurídico, há necessidade deste decreto transformar-se em uma lei ou um decreto com um poder ministerial, diferentemente do poder presidencialista que este próprio decreto tem. Em relação à contenção da despesa pública, eu diria que a questão, para mim, como está a ser posta pelo OCM, acho que para mim é uma forma equivocada. A questão não é transformar esse dispositivo em lei, que é o mais importante. A minha questão aqui, essencialmente, é definirmos critérios muito claros sobre quais são as regalias que são lícitas, ou que são explicáveis, são justificáveis, são aceitáveis, tendo em conta aquilo que são os nossos objetivos, as nossas prioridades. Percebemos que agora, portanto, a ideia da OCM é que para colmatar essas eventuais, muito prováveis inconstitucionalidades, seja transformada em lei e não em decreto-lei. Transformada em lei, portanto, já não teríamos a questão da violação da Constituição. Mas ainda assim continuaríamos a dizer que o Estatuto dos Magistrados Judiciais é algo que deve ser tratado no próprio Estatuto dos Magistrados. Portanto, por outro lado, gritos são exaltados por pessoas que se sentem a pagar caro os impostos, sem, no entanto, ver os benefícios do seu pagamento. Grito esse que levou o OCM a remeter também ao Primeiro-Ministro de Moçambique a proposta-lei sobre o IRPS. Poucos os cidadãos moçambicanos que pagam o IRPS. Dados de 2005, na altura que estávamos no Parlamento, isto em resposta a uma pergunta por mim formulada na altura ao Ministro das Finanças, em 2005 ou 2007, dizia-nos o Ministro das Finanças de então que somente 500 mil pessoas ou 600 é que pagavam imposto. Acredito que hoje não deve chegar a 1 milhão. Então isto ainda é muito pouco. Portanto, os pagantes de impostos ainda é uma parte ínfima da nossa sociedade. O IRPS. Bom, IRPS, imposto, a questão de imposto, eu penso que também é uma questão pertinente, mas a gente não pode olhar apenas para o IRPS de uma forma isolada. É importante olharmos para o sistema tributário como um todo. Quer dizer, mudar IRPS e deixar outros tipos de impostos e
tributos intocados, apenas só está a olhar um elemento do sistema tributário. Mas muito mais do que reduzir ou não a alíquota do IRPS, é enquadrar isso tudo dentro de uma perspectiva muito mais consistente de desenvolvimento. Então nós concordamos com a proposta da alteração e até pensamos que a OCM poderia ter ido mais longe no sentido de iniciar em vez de se dirigir ao primeiro-ministro, dirigindo-se ao provedor de justiça, pedindo a declaração da inconstitucionalidade do Código de IRPS, na parte referente às alterações introduzidas pela Lei 20/2013. E isso automaticamente provocaria todo um debate acerca da revisão do Código de IRPS.